muitas pessoas, estão em cima do muro. Não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Às vezes ouve a palavra e quer vir para o lado da salvação. Mas as coisas do mundo, as fantasias do mundo, os prazeres do mundo, as ilusões passageiras do mundo fazem com que eles se enraizem para um lado que não agrada a Deus, que fiquem ali enfincados sem perceber que a vida vai passando. Enquanto você está posicionado ali como uma estaca que não se move, e você ali fica ultrapassando dias, os tempos vão passando e você continua ali na mesmice. Até as estacas vão apodrecendo. Até as estacas vão apodrecendo. Os ventos vão soprando, os intempéries, as chuvas, a salinidade do ar, o vento, né? E aquelas estacas que estão enfincadas ali no terreno, elas vão apodrecendo, mas não saem dali, embora ficando ali, ainda não brotam, porque já foram cortadas, e também não dão frutos, e ali apodrecem. São muitas pessoas que estão mais ou menos assim. Ficam enfincadas num lado que acha que é o melhor, que acham que aquele lado é um lado maravilhoso, que tudo acontece, que tudo é esplendor, mas não percebe que tudo é também tão passageiro, tudo é tão volúvel, tudo é tão efêmero, e a vida vai se passando dia a dia, dia a dia. E você ainda não alertou para a realidade que está posta aí lhe oferecendo uma condição de você ser salvo, de você ouvir esta palavra, mas não entrar no ouvido e sair no outro. Você ouvir esta palavra e esta palavra ressoe no seu coração, transforme o teu espírito e te leve à salvação. Mas você fica ouvindo e desdenhando, talvez, achando que nem precisa. Existia um cara que era muito rico e ele usufruía de tudo que era do bom, do melhor, de vestimentos caríssimos, de casas maravilhosas, confortáveis e de tudo que a vida podia oferecer de conforto. E ali uma pessoa também se posicionava naquela circunvizinhança da mansão desse cara muito rico. Se posicionava à frente da casa, ali na calçada, certamente, junto à lixeira de lixo, do lixo, que eram descartados ali alimentos e as coisas que sobravam da casa do rico. E aqui ali um mendigo todo desfavorecido pela vida, cheio de chagas, de feridas. Esse mendigo se chamava Lázaro. E Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para um local majestoso ali da vida espiritual sublime de Deus. E posteriormente morre também o rico, e ele foi tragado, levado para o inferno. Ora,
Não se fala nessa palavra que o rico era assassino, que ele era odioso, que ele espancava pessoas, não dizia nada nesta passagem, apenas que ele era rico. Mas, pelo que a gente entende, a riqueza é um dom maravilhoso que todos nós queremos. Mas o que esta palavra bem alerta para nós, que essa riqueza maravilhosa que você desfruta, mas que você não tem serventia social, você vai ser cobrado também. Por isso a palavra de Deus diz: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. E também tem outra passagem que um cidadão muito rico, tinha muitas posses, um jovem, e disse que queria ser salvo. Como é que faria, meu Jesus, para ser salvo? Perguntou ele. E Jesus disse: olha, cumpra os mandamentos de Deus. Ele disse: eu cumpro todos. Aí Jesus disse: muito bem, agora faça o seguinte: venda todas as suas propriedades, dê os pobres e venha me seguir, que você terá a salvação. Aqui nós queremos abrir um parênteses para dizer que o nosso Deus não é contra a salvação, porque você verificar que aqueles reis que foram constituídos por Deus, como Davi, como Salomão, eram pessoas extremamente ricas e que desfrutavam as coisas maravilhosas da vida secular. Então, Deus não é contra a riqueza. Agora, ele é contra aquele coração egoístico que ele só pensa em si, que é o caso dessa passagem do rico e o Lázaro. O Lázaro ali carecendo de tudo, com a vida desprovida, cheio de chagas, até os cachorros lambiam as feridas do seu corpo. Mas, quando chegou no outro lado, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. O rico, vendo o Lázaro distante, lá no seio de Abraão, ele disse: Pai Abraão, permita que o Lázaro, que fora mendigo, molhe as pontas dos seus dedos e venha molhar a minha boca, porque eu estou aqui com muita sede. E Abraão disse: olha, existe um grande abismo entre aqui e aí. Os que estão aí não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para aí. Então, pai Abraão, avisa meus parentes, meus irmãos, que estão ainda lá na vida secular, para que eles sejam alertados no proceder deles, para que eles não venham sofrer o que eu estou sofrendo. E Abraão disse: olhe, os profetas estão lá, a palavra de Deus está lá, mas muitos não querem saber desta palavra. Então, isso nós trazemos para o nosso momento, né, nas nossas vidas. Como é boa a riqueza, você não vai ter hipócrita de dizer que não quer ter uma vida confortável. Todos nós queremos. Agora temos que estar sempre com o coração em Cristo. Ou seja, não ter apego às coisas que nos chegam. Pelo contrário, aumenta mais as nossas responsabilidades perante a vida espiritual à medida que você vai galgando espaço no conforto que Deus nos concede. Muitos que estão aí, bilionários, que conseguiram fortunas nas redes sociais, fazem de tudo para cada dia ficarem mais ricos, desfrutarem da riqueza, até alguns deles se tornam arrogantes, se tornam pessoas que distratam
outras, mas não sabem que essas vidas de cada um de nós são vidas muito passageiras. Então, não podemos deixar de exercitar o amor ao próximo em tudo que fizermos, em todas as situações. Eu quero agora me lembrar e passar para você sobre a lagartixa. Ué, tem nada a ver com a palavra que o ministro Edson está trazendo aqui. Ele vem falar agora sobre lagartixa. Exatamente, isso me remete ao meu passado, quando eu era criança, bem criança mesmo. Eu pegava a lagartixa, uma gilete, abria a lagartixa no meio, abria o peito dela assim para ver o coração pulsando ali. Porque eu dizia que eu queria ser médico. Olha, você já vem com um ofício. Seja qualquer que seja a unção que você receba de Deus. Mas você tem que entender que em tudo que nós labutarmos, na nossa vida secular, seja um pedreiro, seja um médico, seja um advogado, um engenheiro, quem quer que seja um porteiro, seja um pintor, qualquer ofício que você esteja desenvolvendo. A gente quer alertar é que em nossas vidas, a gente, tudo que fizermos, faça com amor, porque a palavra de Deus diz, se não tiver amor, nada me vale. Então, levantei essa lembrança da lagartixa, o que eu abria para ver o pulsar, o bater do coração daquela lagartixa quando era criança. Eu já dizia à minha mãe, meus pais, que eu queria ser médico. Até minha mãe falou com a irmã dela, que é médica, para que quando ela não tivesse mais interesse, tivesse velho algum jaleco que ela usava no ofício da medicina, que quando ela fosse descartar, ela não jogasse fora, mas desse para minha mãe, porque ela queria costurar, vamos dizer, adaptar para o corpo daquela criança pequena de outrora, que era eu, e botava ali o nome Dr. Edson. Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, mas sim pescador de almas. Nós, quando nós estamos no nosso ofício, nós somos médicos de pessoas, mas também médico espiritual, porque a medicina é uma profissão que está muito atrelada ao sofrimento que a gente depara com pessoas labutando numa vida assim, que resulta pelas consequências de até os erros pessoais, até pelas inclinações que pessoas levaram à sua existência, por exemplo, sexualidade desmedida, contrair o AIDS, bebedeira descontrolada, resultou na cirrose, na hemorragias digestivas, excesso de alimentação gordurosa e sal, resultou em pressão alta e em consequências circulatórias. Enfim, em tudo as nossas vidas, principalmente a vida do médico, nós deparamos com situações, com pessoas que têm consequências de uma vida descontrolada de alguma forma. Às vezes também contraem câncer porque tem uma vida odiosa, não perdoa e fica remoendo aquilo. Há uma comprovação científica, pessoas que têm temperamento assim, não é, que guardam, não perdoam,
elas contraem o câncer. Então, o médico, quando está no exercício profissional, que ele está atuando ali contra uma doença física, orgânica, ele não pode nunca desconjugar sua atuação na, na, na medicação, nos atos médicos, não podem ser desconjugados do amor de Deus, da espiritualidade santa. Um engenheiro também, um pintor, em tudo que você faça, faça com amor. Faça com amor. Eu falei hoje sobre o exemplo da medicina, porque ontem foi comemorado o Dia dos Médicos, dia 18 de outubro. E desde já quero agradecer a tantas saudações, tantas manifestações de gratidão a nós pelo nosso ofício, que não deixou de ser apenas um ofício. Mas para aquela pessoa que você depara em qualquer situação da sua vida, às vezes aquela pessoa está numa fragilidade tão grande, qualquer que seja a situação. Às vezes a pessoa está com um sofrimento tão grande, físico, espiritual, mental, emocional, e quando depara com um profissional, seja qualquer que seja ele, encontra aquele inesperado, eu diria assim, aquele inesperado tratamento, bom tratamento, a solução daquele problema que achava que era irresolvível em qualquer que seja a profissão. A pessoa fica tão grata. A pessoa fica tão grata. Então eu me sinto muito honrado, muito satisfeito, porque recebi muitas manifestações de carinho, de congratulações pelo Dia do Médico. E eu não poderia deixar de registrar aqui. Quando eu estou no meu ofício secular, eu faço a minha atuação médica procurando ter esse vínculo da vida profissional secular com o derramado do Espírito Santo conjugado a meus atos médicos, meus atos profissionais. Você certamente que está me ouvindo, você também, em qualquer labuta, em qualquer trabalho que você exercite, nunca esqueça que tem que ser sempre da melhor forma. Não é? Da melhor forma. Se é um pedreiro, procure fazer a obra com exatidão, fazer a construção da melhor maneira que você sabe. Se você trabalha num ofício, numa empresa, trabalhe entendendo, por mais que seu patrão não seja aquele patrão que você diz, ele é tão chato, ele não é bom comigo. Mas mesmo assim você tem que entender, conforme diz a palavra, até nas situações que você lida com patrões difíceis, você tem que entender que você não faz exatamente, exclusivamente para ele, nem exclusivamente por dinheiro. Lógico que você quer ganhar o seu dinheiro, mas você tem que entender que você, quem está vendo o seu trabalho no dia a dia, principalmente quando não estão observando, o nosso Deus está vendo ali, nada fica obscuro aos olhos do Senhor, e no devido tempo ele vai recompensar. E você não espere também pela gratidão das pessoas, que às vezes as pessoas dizem assim, faz porque é obrigação. Eu acho que cada um deve cumprir verdadeiramente seus ofícios
quaisquer que sejam eles, pelo seu dever de cumpri-los, pela obrigação, entre aspas. Mas há uma diferença em certas coisas que a gente procede nos nossos ofícios, que por mais que as pessoas não valorizem, por mais que as pessoas até sejam ingratas, mas você sabe que Deus está fazendo as anotações certamente ali no céu, dizer, essa pessoa é o meu servo, porque é nas pequenas coisas, ou nas coisas mais difíceis que apresentam para a nossa labuta do dia a dia, que você é medido. Que você é medido. Não é? Medido por quem? Não é pelo patrão secular. Você é medido por Deus. Ou seja, por mais que você não está sendo, vamos dizer, prestigiado pelo ofício que você faz com esmero, mas não se preocupe. No devido tempo, Deus vai recompensar a você e sua vida e a sua família. O ofício, às vezes, é tão difícil, não é? O ofício profissional, às vezes, é tão difícil. Assim como tenho na minha família muitas pessoas, muitos parentes que são médicos, não sei se por influência de observar o exercício tão bonito da medicina, eu via nessas pessoas, meus parentes, não sei se influenciou em mim. Eu sei que eu tenho 5 filhos, em 2 vidas conjugais que eu tive. A primeira não deu certo, tenho 3 filhos, e da que eu sou casado, eu tenho 2 filhas. De todos os meus filhos, a única que quer fazer medicina é uma filha de 17 anos da segunda vida conjugal. E muitas vezes eu digo a ela, minha filha, você quer mesmo fazer medicina, minha filha? A medicina hoje, às vezes a gente observa que requer vamos dizer, um prestígio maior, porque é um exercício sublime. E, às vezes, até as remunerações, porque estão colocando muitos profissionais a todo ano no mercado de trabalho. É como aquela história, se você tem uma safra muito grande de um produto, e quando ela é posta no mercado, o preço dela vai ficar mais baixo, porque tem demais, tem que ser descartados, entre aspas. Está tendo uma quantidade muito grande da medicina, de muitas faculdades, e, portanto, muitos médicos sendo postos no mercado do trabalho. E isso aí, o preço que se paga por hora trabalhada médica tem sido muito rebaixado. E eu digo para minha filha, você quer ser médica mesmo? Ela diz, quero, pai. E eu argumento que hoje, tudo isso que está desfavorável, ela diz, mas eu quero ser médica. Você entende que a pessoa nasce com um propósito, seja qualquer que seja a sua inclinação, mas nós fazemos parte de uma engrenagem existencial das vidas, todos nós nos conectamos, todos nós precisamos de alguma forma de um ou de outro. Então nós temos que entender que cada elo dessa engrenagem é constituído por Deus. Você tem que entender que você deve ser um instrumento de Deus em tudo que você fizer.
você deve dar o bom exemplo. Porque às vezes você nem percebe que as pessoas te observam, né? Observam pessoas humildes, pessoas nas labutas mais simples e percebem também naquelas atividades mais que requerem mais dedicação, mais esmero, mais profissionalismo de dedicação científica. Mas nós temos que ser um bom exemplo. Eu já tive situações que eu disse, graças a Deus, eu tenho essa pessoa que trabalha comigo. Porque a gente vê que pessoas fazem seus trabalhos verdadeiramente com entendimento de dedicação, de amor ao próximo. Então é uma honra, é um privilégio você ter pessoas assim que trabalham com você. E você também tem que agradecer por essas pessoas. E até aquelas pessoas que não têm aquele comprometimento tão grande com o trabalho, você deve estar sempre exercitando a boa orientação, a compreensão, ajuda para que aquela pessoa se transforme. O que não era tão perfeito fica tão perfeito. O que era, vamos dizer, sem um comprometimento, passa a ser comprometido. É preciso você apostar, entre aspas, nas pessoas. Como Deus quer salvar a todos. E quantos de nós somos comprometidos também no ofício de Jesus? E quantos de nós, procurando nos esmerarmos no ofício com Cristo, mas mesmo assim ele não despreza ninguém. Ele quer trazer todos para a salvação. Então, você é um instrumento para levar a salvação para todos, não é? Pedro, você agora não vai ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens, ou seja, você vai salvar pessoas. Eu sou médico. Teve momentos logo quando a direção da Rádio Gael botou no ar esse instrumento de Deus, algumas pessoas desdenhavam. Ué, deixou de médico, agora virou locutor? Eu dizia, sim, sou um pescador de almas também, de vidas, né? Você que é um pastor, está no púlpito ali, você é um pescador de almas, de vidas. Você que é um pedreiro, você está dando exemplo. Você que é um pintor, você está dando um bom exemplo. Agora, o pior de tudo, eu já tive situações que, ao contrário disso tudo, eu já vi gente dizer assim, olha, eu não emprego de jeito nenhum pessoas que sejam crentes, porque tem sido uma decepção tão grande, e cada um que você aposta, dizer, não, ele é crente, eu vou dar essa oportunidade, porque é um irmão em Cristo, e você se arrepende, em muitas vezes. É verdade, é verdade. Mas por que isso? Porque muitas pessoas ainda estão numa capa, mas num invólucro. Mas o conteúdo ali está ainda tão tenebroso, tão descomprometido, entende? Não é tão somente com o trabalho secular, mas com o trabalho com a vida espiritual.
Mas não pode generalizar. Tem tantos irmãos em Cristo que são exemplos. Como diz a palavra, tem pessoas que não seguem a lei, mas pelo seu ofício natural cumpre os ofícios, as recomendações da lei. Então, aquela pessoa que conhece a lei não pratica, ela está muito mais comprometida do que aquela pessoa que não quer seguir a lei, mas procura fazer tudo certinho, tudo que possa ser exemplo, tudo que possa ser respaldado por Deus, apesar de a pessoa não estar seguindo a lei. Diz a palavra, não sou eu. Então, meus irmãos, eu quero aqui mais uma vez abrir esse espaço para dar um abraço fraterno a todos os meus colegas médicos que estão tanto labuta com tanto amor à sua profissão, o seu ofício, que às vezes comprometem até a sua vida pessoal, porque tem uma dedicação tão grande ao ofício da medicina. Deus abençoe a cada um de nós, a cada um médico que comemorou ontem, o dia 18, mais um dia alusivo à profissão, aos médicos. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando, que Deus continue ampliando a unção divina no seu exercício profissional. A você, meu amigo, também, das diversas profissões que trabalham com amor ou que estão naquela correção de dizer agora eu vou me aprimorar, agora eu vou fazer com muito mais esmero, agora eu vou fazer com muito mais amor, querendo A ou B, reconhecer ou não, eu entender que eu faço parte da engrenagem, de um elo desta engrenagem do amor de Cristo na labuta para as demais pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te prospere com muitas bênçãos, que Deus abençoe a sua família. Tenha um dia de paz e de proveito na obra do nosso Deus. Amém? Amém.